E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós não vamos falar exatamente de exame de ordem, nós vamos falar um pouco de política. Eu venho aqui para apresentar a vocês, meu amigo pessoal, Igor Tokarski. Tá? Eu queria falar a respeito do que o Igor representa e pode representar para a classe de advogados, para nós jovens, entendeu? Em relação aos rumos da política no país. O Igor está candidato a deputado federal pelo Distrito Federal. E ele, na verdade, ele representa muito, ele projeta muito das coisas que eu acredito e eu gostaria muito de ver ele eleito. Eu conheci o Igor de uma forma não muito usual, conheci ele na atuação profissional dele, em especial alguns anos atrás, quando começaram de uma forma mais intensa a tentar acabar com o exame de ordem no Congresso. E o Igor era o responsável pela articulação, pelos bastidores, tá? Da luta da OAB em relação ao exame de ordem. Ele falou que o acesso a mim é muita informação, agradeço ele até hoje por conta disso. E eu pude acompanhar como é que o Igor trabalhava. Então, não só em relação ao exame de ordem, a questão dos simples advogados, tá? A questão das férias dos advogados. Quando você entra no site da OAB, por exemplo, você só vê as coisas concluídas, vê os representantes da ordem recebendo os cumprimentos, mas os bastidores, tá? Por trás da mídia, estava lá o Igor trabalhando incansavelmente para conseguir fazer com que as causas da OAB, não são causas profissionais, mas causas sociais que a OAB se engaja no Congresso, dessem certo. Então o Igor, ele tem já, curiosamente, até como candidato, ele já tem uma atuação forte no Congresso, ele é conhecido, ele é respeitado pelo seu trabalho dentro da ordem, também com uma série de parlamentares das mais diferentes legendas, pela seriedade com que ele atua. Ele é recebido por quase todos os parlamentares, seja na Câmara ou no Senado, por causa da sua postura, da sua posição em relação a esse trabalho de convencimento, um trabalho bacana, um trabalho legítimo feito em prol da classe dos advogados. Então o Igor já tem know-how. Mais do que know-how, ele já tem posicionamentos que são muito caros, especialmente caros para mim, muito caros também para os advogados e caros para os jovens advogados, em relação, por exemplo, à questão do achatamento salarial da classe, das dificuldades que hoje o jovem advogado encontra para se posicionar, as dificuldades do mercado. O Igor, ele tem uma completa ciência desse perfil, desse quadro, e a gente já troca muitas ideias em relação a isso, quais seriam as melhores soluções para pelo menos mitigar o quadro. Vocês sabem meus posicionamentos em relação a isso, as dificuldades que eu vejo, o Igor também sabe, e ele se propõe, ele tem um interesse em ajudar a classe específica. Ele seria não só um representante do OAB, mas também seria um representante dos jovens advogados. E eu boto muita esperança que isso efetivamente aconteça. E o Igor ainda tem uma outra faceta também, que ele tem um trabalho muito legal na atuação ambiental no Distrito Federal. Ele e o pai dele tem uma empresa aqui em Brasília que trata de questão de reflorestamento, de preservação de mananciais, preservação de ecossistemas, tá? Inclusive é um trabalho já de décadas do pai dele. O Igor comprou esse trabalho também, então ele tem uma atuação muito significativa sob esse ponto de vista, e isso também é uma coisa muito cara. Nós estamos vendo aí, por exemplo, em São Paulo está passando por uma crise hídrica brava, o Rio São Francisco está morrendo, a nascente do Rio São Francisco morreu, literalmente, parou de produzir água, tá? E as perspectivas para os próximos anos são sinistras. E o Igor, inclusive, lançou um documento que foi abraçado pelo candidato a governador do Distrito Federal, Wallenberg, que está liderando as pesquisas, um documento fantástico. Até convido vocês a visitarem o site do Igor Tokarski para ler esse documento a respeito de como tratar a questão ambiental do Distrito Federal, que eu acredito que é um trabalho fruto do intelecto do Igor, da pesquisa do Igor, tá? Um conjunto de ideias que, para mitigar, por exemplo, o aumento das temperaturas do Distrito Federal, proteger os nossos mananciais, é um trabalho que eu tenho certeza que ele tem tudo para ser espelho, tá? Para a atuação de políticas públicas na área ambiental no país inteiro. É um trabalho fantástico, eu sugiro que vocês, inclusive, leiam no site dele. E eu gostaria agora de franquear a palavra para você, Igor, para você poder falar um pouco com quem está nos assistindo. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Igor Tokarski, sou advogado e candidato a deputado federal pelo Distrito Federal. Maurício, a nossa campanha, você viu a campanha de perto, uma campanha limpa, uma campanha que a gente não coloca cavalete nas ruas. Muito pelo contrário, é uma campanha do olho no olho, do contato com o eleitor, de saber, não só falar, mas saber ouvir o eleitor, saber ouvir o cidadão. Nós, cidadãos, estamos indignados com a política da forma que tem sido feita. Nós não nos sentimos representados. E exatamente com esse propósito que me lancei candidato.
de fazer diferente. Se fosse para fazer o mesmo, certamente continuaria com a minha profissão e não me colocaria como candidato. Acredito na política feita com as pessoas. Temos que parar com a política feita para as pessoas, aquela política feita goela abaixo. Eu, como você disse, lancei um documento chamado JK+, foi lançado inclusive no dia do aniversário de JK, dia 12 de setembro. Lá colocamos, é uma plataforma de sustentabilidade. Lá colocamos 40 pontos, sendo 20 de governança compartilhada e 20 de soluções sustentáveis para o Distrito Federal e em torno. É um outro ponto que nós temos que entender como fazer uma política pública de uma forma uniforme para o Distrito Federal e em torno. Além disso, tenho comigo todos os temas sensíveis ao exercício profissional da advocacia, principalmente ao jovem advogado. Participei com muito orgulho, Maurício, da inclusão do serviço advocatício no Simples Nacional. Atuei também na defesa, na possibilidade da sociedade individual do advogado. Sim. Creio que é um tema extremamente importante, principalmente para o jovem advogado, o advogado em início de carreira, aqueles que têm uma estrutura menor ou ainda de municípios distantes, aquele advogado que tem apenas uma cadeira, uma mesa e um computador e exerce dignamente a sua profissão. Além disso, a questão das férias, a possibilidade do advogado tirar férias, que hoje não é regulamentado. Esse trabalho nós fizemos dentro do Código de Processo Civil, da reforma do Código de Processo Civil, que está lá um tanto esquecido no Legislativo. Além disso, eu quero ser um interlocutor da advocacia dos temas nos temas sensíveis à nossa atuação, como, por exemplo, o processo judicial eletrônico, que tem causado tanta polêmica. As codificações, as novas codificações que estão em discussão dentro do Congresso Nacional a advocacia precisa ter voz dentro do Congresso Nacional. Enfim, gente, eu convido vocês para conhecerem melhor essas propostas e outras disponíveis no nosso site, igortokarski.com.br. Além disso, nas nossas redes sociais, no Facebook, Igor Tokarski DF, e no Instagram, Igor Tokarski, tem outras informações em relação ao nosso trabalho e como nós estamos fazendo uma política diferente. Aí eu trago uma outra novidade, Maurício. Lançamos recentemente, no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore, uma iniciativa chamada Um Voto, Uma Árvore. Para cada voto que eu tiver, eu vou plantar uma árvore. É um ato simbólico, a ideia é minha, inclusive, um ato simbólico para demonstrar que nós podemos ser diferentes, mas podemos ser diferentes, inclusive no período eleitoral. Não precisamos prometer que seremos diferentes apenas depois com o mandato. É um ato simbólico de interesse de toda a coletividade, porque afinal uma árvore plantada, seja ela onde for, pode nos trazer sombra, ar fresco, ar puro e também frutos para a gente poder saborear. Enfim, estamos plantando a política do bem e eu convido vocês a conhecerem as nossas propostas, a conhecerem propostas de outros candidatos que nós apoiamos, o governador Rodrigo Hollenberg e o senador Regufe, e no dia 5 de outubro que nós tenhamos ali uma grande festa da democracia. Tchau, pessoal. Eu gostaria só de fazer um adendo, que é muito importante. O Igor é um jovem advogado, é um cara que entrou agora na casa dos 30 anos, ele é novo, tá? E ele tem um perfil completamente diferenciado. Uma das premissas, inclusive, que são muito atraentes na campanha dele, é uma campanha limpa, campanha sem cavalete, uma campanha do boca a boca, a campanha digital, entendeu? É do olho no olho, a campanha digital, tá? Sem se valer do poder econômico, tá? Sem se misturar com sujeira, vinculando-se a pessoas sérias. Você não ouve história do Edu, você não ouve história do Hollenberg, entendeu? Isso é muito importante. É caro para nós que estamos incomodados com essa questão da corrupção, que ela chegou a um nível tal que parece que gerou um estado de indiferença nas pessoas, estoura um escândalo atrás do outro e ninguém está nem aí. Isso é insuportável, tá? Isso é muito triste. Nós que vivemos no Brasil, nós que acreditamos no Brasil, queremos construir um país melhor, e o Igor, desde a base, ou seja, um candidato ficha limpa desde a base, tá? E ele vem se pautando, tá? Com isso, não é só o discurso, tá? É a conduta. E, na verdade, você observa, até misturando com a questão ambiental, são preceitos bíblicos que você conhece a árvore pelos frutos que ela dá, e os frutos que o Igor tem mostrado são excelentes. Além disso, ele é uma pessoa muito diferente de outros políticos que só cumprimentam
em período eleitoral, veja criancinha, aquela coisa, não. Ele é 100%, o tempo inteiro, uma pessoa acessível, tá? Ele é um representante das pessoas, porque ele conversa com todo mundo, faz parte do âmago do Igor. O Igor é assim, entendeu? Ele é um interlocutor, ele conversa com todo mundo e ele tem uma grande virtude também. Ele não é um fundamentalista nas ideias dele. Às vezes a gente discutindo, a gente debatendo temas que são importantes para nós, se você apresenta um argumento consistente, ele se convence e muda de ideia, ele abraça seu argumento porque ele entende que o seu argumento é melhor, ou seja, ele não está encastelado nas convicções dele, não. Ele ouve as pessoas e ele constrói a melhor das convicções através de um trabalho colaborativo. O Igor é um candidato moderno porque ele é um candidato colaborativo, como as redes sociais são colaborativas, entendeu? Então, assim, é um candidato que empolga, e eu venho aqui exatamente empolgado, estou realmente empolgado para pedir um voto a vocês, um voto de confiança. Esse rapaz aqui, eu tenho certeza que ele vai fazer uma diferença muito grande para nós, que somos jovens. Eu não sou nem tão jovem assim, mas vocês que estão vendo aí são, tá? Jovens advogados, comprometidos, preocupados com o futuro profissional, o futuro pessoal, evidente, e com o futuro do país também. O Igor, ele pega esses dois aspectos com uma clareza, uma qualidade ímpar, e eu não vejo hoje no universo de candidatos que estão disputando aí cadeiras no Legislativo um talento inato como esse. Eu peço com gosto, tá, o voto no 4030 do Igor Tokarski. Muito obrigado.